Deus alinha as coisas, amém? Eu estava aqui no altar, na hora do louvor, e eu comecei em oração. Eu perguntei ao Senhor, Deus, aquele medo, né, irmão? Porque a gente tem temor mesmo, a palavra, a presença, ao altar, a vida dos irmãos que são irmãos de oração, temor ao Senhor. E eu perguntei ao Senhor para confirmar essa palavra. E Deus começou a usar a Priscila de uma forma extraordinária. E confirmou essa palavra. E eu posso dizer que é uma palavra bem diferente de todas que eu já preguei. Eu espero que você consiga receber e que haja uma transformação através dessa palavra, amém? Ele é digno de adoração. Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 43 ao 51. As horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas as margas da minha vida, só Ele está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Só Ele, só Ele. Só Ele vê o que ninguém viu, escutou o que ninguém escutou. Vamos ler comigo. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem e vê. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse ao seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, te vi quando estava debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse Jesus: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verá. Então acrescentou: na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Porque creu, você verá. Porque creu, coisas maiores você verá. Porque creu, eu te mostrarei coisas maiores. Se atente dando glória a Ele. Tá forte a presença do Senhor aqui, glória a Deus. Essa tarde, o Senhor falou muito forte comigo. E quando eu li esse versículo, te vi antes que Filipe te chamastes, te vi. Eu quis intitular essa palavra de Eu Te Vi.
E por isso eu cantei essa canção primeiro. Porque tem momentos na nossa vida que nós sentimos sozinhos. Tem momentos na nossa vida que a solidão é tanta que a gente está rodeado de pessoas, mas a gente se sente só. E a razão desse se sentir só não é porque está faltando pessoas, mas o Espírito Santo ministrava no meu coração que a razão de se sentir só é porque está faltando Jesus. Está faltando mais da presença, está faltando jejum, está faltando oração, está faltando palavra. Então, desculpa, nada da nossa vida vai completar um espaço que só Jesus pode completar. E aí a palavra vai dizer que ele viu antes que Filipe te chamasse. Eu achei tão interessante essa parte, porque dá o meu entender que é Deus falando para ele: antes que Filipe soubesse o seu nome, eu já sei. Antes que Filipe fosse o seu amigo, eu já queria ter um relacionamento contigo. Antes que alguém te conheça, antes de você vir ao mundo, eu já te conhecia, Natanael. E Deus está falando conosco hoje. Eu estou te vendo. Eu estou te vendo nos momentos tristes. Eu estou te vendo em momentos, e o Espírito Santo falava muito comigo essa tarde, que Ele quer curar almas aqui. Que Ele quer curar emoções. Porque Ele viu que ninguém viu. Mas vamos entrar nesse texto aqui. Irmãos, o povo judeu esperava por um Messias político, guerreiro. Eles esperavam o cara. Então, na primeira parte do texto que a gente leu, nós vemos Filipe não questionando nada para Deus, para Jesus, não questionando nada. Oh, glória! Ele simplesmente recebeu a palavra de Jesus e seguiu. E quando ele encontra com Natanael, a primeira coisa que ele faz é dizer: vem, encontramos o Messias, a quem Moisés tanto falou, a quem os profetas profetizaram. E a primeira coisa, esse é o primeiro ponto que eu quero entrar nessa noite. E eu quero correr aqui, porque eu sei que a gente ainda tem ceia. Esse primeiro ponto é justamente nessa fala de Natanael. E eu quero que você leia aí, deixa a sua Bíblia aberta. Quando Filipe chega diante dele e fala, o que ele pergunta? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Dá para você ver que ele tinha questionamentos. E quantos de nós, às vezes, não nos sentimos assim? Ah, mas dessa família dá para sair algo bom? Dessa menina lá de São José do Mantenópolis, nem 6.000 habitantes a cidade tem, dá para sair algo bom de lá? Quando encontra Jesus, Ele transforma e vai sair sim. Não é na força do nosso braço, não é na força do nosso querer, mas é porque o encontro com Ele traz transformação de vida, de alma, de pensamento. Então ele pergunta para Natanael, para Filipe, pode sair alguma coisa boa? Por quê, irmão? Ele julgou Jesus pela geografia que Jesus morava. Porque se fosse trazer para os nossos dias de hoje, lá em Nazaré era uma periferia. Era um lugar muito ruim, não era um lugar bom. Os judeus esperavam que o Messias viesse de Jerusalém, porque ele é da linhagem de Davi. Mas eu amo que o Senhor transforma as coisas, porque não é do nosso jeito, não é do jeito que a gente acha que tem que ser. Então Natanael está mostrando para nós isso. Muitas vezes Deus já nos deu uma ordem, já nos deu uma palavra, mas a gente está olhando e falando: isso mesmo? Só se vir aqui na igreja, mas eu quero pregar. Nossa, mas isso? Mas eu vou começar trabalhando de helper? Ah, mas eu vou começar assim? Não, eu quero coisa grande. Mas Deus
às vezes, faz coisas na nossa vida para tratar o ego, para tratar as feridas. E lá em João 7, abre aí comigo, você vai ver os fariseus novamente dizendo a mesma coisa. Porventura virá o Cristo da Galileia? Porventura virá o Cristo da Galileia? Ao ouvir as suas palavras, vai estar no capítulo 7, no versículo 40. Ao ouvir suas palavras, alguns de entre a multidão disseram: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Ainda outros diziam: pode o Cristo vir da Galileia? Não diz as Escrituras que o Cristo virá da família de Davi e de Belém, a cidade de onde era Davi? As pessoas questionavam: pode de Nazaré? Pode dali sair algo bom? Deus quis alinhar. Deus queria alinhar o ego de Natanael. Porque quando ele chega perante Jesus, Jesus vai dizer para ele: está aí um verdadeiro israelita. Vai encher o ego dele para quebrar. Ai, gente, quantas vezes nós não estamos assim? Olha alguma coisa errada, algo que não nos agrada, ou algo que alguém fez que supostamente não está de acordo com o que a gente pensa que tem que ser, e fala: aquele ali, desse jeito aí, o pastor está fazendo assim. Quem somos nós? Quando ele chega diante de Jesus e Jesus diz isso para ele, está questionando esse ego dele aí. Olha lá o verdadeiro israelita, que é cheio de egocentrismo, mas não consegue discernir o que é puro e o que vem de Deus. Então ele vai dizer: antes que Filipe chegasse até você, eu te vi debaixo da figueira. E ele só acredita que Jesus era Messias depois que Jesus diz para ele: só você lá debaixo daquela figueira. E esse já é o meu segundo ponto. Ele viu, eu te vi lá debaixo da figueira. Deus vê por trás de palavras. Deus vê por trás do que a gente coloca para vir para a igreja, por trás da roupa bonita, por trás da maquiagem, por trás da máscara que a gente põe, às vezes parecendo que está feliz, mas está um caco. E quando vai dizer a figueira, irmão, a figueira era onde as pessoas sentavam para fazer o seu devocional, para passar o seu tempo com Deus, para orar. Então, quando Jesus fala com ele: eu te vi, Jesus está dizendo para ele: sabe aquele momento lá? Eu estava nele. Sabe aquele momento de dor? Vai saber o que ele estava fazendo lá. E pelo acontecido no texto, a gente entende que algo muito profundo aconteceu debaixo daquela figueira. E Jesus está olhando para ele e está dizendo: eu te vi. Eu te vi lá quando ninguém viu. Eu vi a oração que você fez e ninguém ouviu, mas eu ouvi. Eu vi. E nesse lugar com o Senhor não tem máscara. Nesse lugar com o Senhor, você é você mesmo, irmão. Você tira essa capa de que é muito bom, essa capa de que você não tem problemas, que você não tem dificuldades. Sabe uma coisa? Eu quero que você abra comigo um contexto. Lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 6. É uma história muito, muito conhecida, que é a história de Caim. A história de Caim me chama tanta atenção, porque Deus vai dizer, a gente vai ler o 4, só vamos ler os 6 juntos.
Então lhe disse o Senhor: por que te irritastes? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Deus está dando um alerta para Caim antes que ele matasse Abel, porque a gente fala tanto que Caim matou Abel, que porque Deus não aceitou as suas ofertas, ali o seu sacrifício. Mas olha o contexto aqui, irmão. Antes de que Caim matasse Abel, Deus chegou para ele e viu no semblante dele que ele não estava bem. E perguntou para ele: por que você está assim, abatido? Por que você está assim? Por que está com raiva? Por que está aí cansado? Está estressado? E ele não responde nada para Deus. Deus está dando um alerta para ele. Ei, cuidado, porque o pecado quer chegar até você. Ei, cuidado, que essa ira vai te fazer pecar. Ei, cuidado, que o que você está olhando vai te fazer pecar. Ei, cuidado, que o que você anda falando vai te fazer pecar. Ei, cuidado, onde você está andando, porque vai te fazer pecar. Ei, cuidado com as amizades que você está trazendo para perto, porque essas amizades vão te fazer pecar. Hoje Deus está dando essa alerta para nós. Ele está avisando: eu te vi aí, eu te vi aí no secreto e não era comigo. Eu te vi aí, eu te vi, e por isso tô querendo abrir teus olhos hoje, porque se não consertar vai cair. Isso que Deus está falando para Caim antes que a morte acontecesse. Deus se apresenta para ele e diz: Caim, cuidado. Mas ele não se abriu com o Senhor. E ele trama para matar Abel. E você sabe já dessa história. Outra história, irmão, aonde Deus viu, é a história de Agar. Sara, com um erro, fala para Abraão deitar com Agar. Agar deita com o seu servo e ela é engravida, mas quando ela é engravida, ela começa a zombar de Sara. Mas quando Sara vê que Agar está zombando dela, a primeira atitude de Sara é ir falar com Abraão. Abraão fala para Sara: ela é tua concubina, faça com ela o que quiseres. O que ela faz? Manda sair. Manda ela embora. E quando ela está no deserto, Deus vê. Deus a vê. E manda ela voltar. E aí ela vai dizer, nos versículos, depois você pode abrir para a gente ganhar tempo. Está lá em Gênesis 16, no capítulo 13. Ela diz assim: o Senhor que me vê. O Senhor que me vê. Ela volta, tem filho, acontece tantas outras coisas. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque hoje a gente está diante da mesa do Senhor. E você talvez ache que Deus não viu. Mas Deus viu. E Ele está chamando para um conserto. E é difícil pregar essas coisas. É difícil pregar isso. Bom mesmo é pregar sobre bênção, sobre presença de Deus ali. Mas não há presença se não há conserto. Não há glória de Deus, sobrenatural, avivamento, se não tem direcionamento e alinhamento. Senão você vai entrar aqui na igreja, meu irmão, você vai aí ficar oco, parecendo que está cheio, mas quando sai lá fora, você chega na sua casa e vai chorar. Você chega na sua casa e
volta para os pequenos pecados de estimação que não consegue vencer, porque você não confronta isso de frente. Deus te viu. Deus te viu e quer alinhar os pensamentos, quer alinhar o posicionamento, quer alinhar o relacionamento. Porque vir na igreja, servir aqui, não vai te levar para o céu. Servir, trabalhar, vir de domingo no domingo, não vai te trazer uma transformação completa, não vai te mostrar uma vida diferente, que é viver com o Senhor. Então, Deus fala para Natanael: eu te vi lá. Eu te vi lá. Lá debaixo da figueira, enquanto você orava, eu estava lá com você. E depois que Jesus fala isso, lá no 50, 51, lê comigo, volta aí a sua Bíblia. Essa parte é muito forte. Jesus vira para ele e fala: por que te disse, viste debaixo da figueira, crês? Só porque eu revelei o secreto aí, agora você crê? Só por isso você crê? Tá tão raso assim, que só porque alguém fez uma coisinha com você, que aparentemente é tão bom, agora você tá crendo? Agora você quer fazer? Só isso. É, irmão. Porque quando a gente não trata a nossa alma, o nosso coração, as nossas emoções, a gente vai levado por qualquer falácia na nossa cabeça. A gente está tão ruim emocionalmente, que qualquer pessoa que falar um eu te disse, ou assim te diz o Senhor, está te levando para algum lugar. A gente precisa alinhar o nosso pensamento ao do Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento. Moisés, irmão, eu falei aqui na terça-feira, na noite de alinhamento com os obreiros, Moisés passa 40 anos no Egito. Depois, ele mata lá com raiva, querendo defender o seu povo. Ele mata um egípcio e aí ele sai fugido. Ele passa mais 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. E lá, Deus aparece para ele depois de 40 anos. Isso é um aprendizado para nós. Nós queremos fazer as coisas para o Senhor de qualquer jeito. Começou hoje, já quer estar pregando. A gente usa pregar, irmão, porque parece que é o lugar de evidência. Aí esqueceu de tratar coisas que primeiro tem que tratar, para depois subir no altar. Aí coloca a máscara, parece que está tudo bem, parece que é de Deus, mas está escondendo aí um caráter ruim, está escondendo aí uma falta de perdão, está escondendo aí uma fofoca que não consegue largar, está escondendo aí um problema com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, que precisa consertar. Mas quer pregar, quer cantar, quer evangelizar, mas está ferido na alma. Sabe o que é lindo? Que esse texto que a gente leu em João, Deus está chamando Natanael para discípulo. Porque Deus te chama para discípulo. Mas antes de Natanael ser discípulo de Jesus, Deus vai na ferida. Deus vai tratar a ferida da alma, o ego de Natanael. Porque ele era o israelita perfeito, que o próprio Jesus diz. Ou ele se achava assim, que não errava, que estava na espera do grande Messias. Mas quando o Messias apareceu, ele só perguntou: pode sair de lá algo bom? Supostamente, daquele lugar não pode sair nada bom. Deus quer tratar as nossas feridas. Deus aparece para Moisés na sarça ardente.
e fala para ele: eu vi o sofrimento do meu povo lá no Egito. E sabe o que eu consigo entender? Que Deus viu Moisés também, 40 anos apacentando no deserto. Deus viu ele lá sendo preparado para daqui a pouco liderar uma grande multidão. Uma multidão de pessoas ingratas, de pessoas reclamonas, de pessoas que não achavam bom que Deus estava dando na mão. Mas ele tinha sido forjado no fogo, apacentando ovelha que nem era dele. Quando você vai ler Levíticos, Números principalmente, Números, você vai ver o quanto que aquele povo é ingrato. E eu lendo esses últimos dias, eu peguei algo no ar assim. Eu ainda estou estudando, mas antes que o povo começasse a murmurar, uns egípcios que tinham ido com eles são os primeiros a murmurarem. E quando eu li aquilo, eu falei para o David, com quem que a gente está andando? Quem está do nosso lado? Quem é que está aqui do nosso lado? Porque às vezes a gente culpa que Deus não faz, mas a pergunta é: a pessoa que está do seu lado está debaixo da mesma visão que você? Ou é um pessimista e está te colocando para trás? Ou é um murmurador e você está ali andando com ela, andando com ele e só está indo para trás? Irmão, porque a palavra vai dizer que os egípcios começaram a lembrar do que vivia lá. Quem é que está do seu lado? É aquele que fala a verdade que você precisa ouvir, ou aquele que junto com você fica lambendo as suas feridas? Deus viu, Deus te viu, e Ele quer curar essas feridas hoje. Viu, irmão? Deus te viu. E para a gente já concluir, porque o nosso tempo hoje está escasso, nós estamos diante da mesa do Senhor. Deus nos viu, e é tudo que Deus já usou a Priscila para falar aqui hoje. Naquela cruz, Deus, Jesus, Ele diz: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Ele escolheu morrer por mim e você, pecadores, errôneos, pessoas que erram todos os dias. Eu erro todo dia. E às vezes erra na mesma coisa todos os dias. E Deus falava muito no meu coração, irmão, que a gente erra nas mesmas coisas porque a gente não consertou algumas coisas e só jogou debaixo do tapete. E quer ser discípulo do Senhor. Deus viu, Deus te viu. Jesus chega diante de Natanael e fala para ele: Natanael, se agora você creu, prepara, porque eu vou te mostrar coisas ainda maiores. Eu tenho um céu para você. E é lindo porque essa passagem vai trazer uma menção lá de Jacó, quando ele sonha. E eu não quero muito adentrar nisso, que a gente não tem tempo. Mas, irmão, Deus está falando para ele: meu querido, agora que você creu mesmo, eu vou te mostrar coisas maiores. Agora que você tirou a máscara, eu vou te mostrar e te fazer coisas maiores através de você, porque você sabe tudo o que os discípulos viveram com Jesus. Isso aqui é o início. Jesus estava chamando seus discípulos, logo depois eles vão para a festa do noivo, onde ele transforma água em vinho no casamento.
Antes disso, ele só tinha sido batizado por João. Então ele ainda estava recrutando seus discípulos. Mas para ser discípulo, precisa ser curado. Mas para ser discípulo, precisa ser verdadeiro consigo mesmo e dizer: meu Deus, não é com ninguém, irmão, não é. A gente quer buscar ajuda em pessoas, mas tem ajudas que só Deus pode te ajudar. Tem coisas que só Deus pode te ajudar a vencer. Só Deus. Você está diante da mesa do Senhor. Tem lugar na mesa dele para você, para mim, para você. Mas é preciso alinhar as coisas. Por isso que eu cantei esse louvor hoje. É que parece que ele está na modinha, né? Mas ele é tão forte. Porque nas horas mais difíceis, só ele estava lá. Nas horas que você não quis contar para ninguém porque tinha vergonha, ele estava lá. Ele queria ouvir da sua boca. Ele quer ouvir da sua boca as suas fraquezas, os seus medos, suas inseguranças. E talvez para outros, ele quer ouvir da sua boca que você realmente tem um problema de soberba. Você realmente é orgulhoso. Você realmente não consegue pedir ajuda para ninguém, porque seu orgulho não deixa. E esse orgulho também está impedindo você de vivenciar essas coisas maiores com Deus. Porque quando Jesus confronta Natanael, ele vai dizer imediatamente: tu és o Messias. Não importa o que eu disse antes, Deus, eu me arrependo agora. E eu digo: tu és mesmo o Messias. Mas para viver, é preciso deixar de lado as coisas que por anos vem te impedindo de receber do Senhor. Eu não sei o que é, mas eu tenho uma certeza. Uma certeza eu tenho, porque Deus falou comigo nessa tarde. E Ele não mente. Não é de mim, irmão. Deus falou nessa tarde que precisava e que ia curar corações aqui. Emoções, sentimentos, traumas. Deus quer alinhar suas emoções. Deus quer te alinhar, porque Ele te viu. Ele te viu. Feche os seus olhos. Quero que nesse momento, você e Deus, façam uma análise. Hoje Jesus está dizendo à tua alma: eu te vi. Eu vi sua queda, eu vi sua oração silenciosa, eu vi você tentando fugir, eu vi o seu cansaço, eu também vi sua entrega. Levanta. Jesus está te dizendo hoje: levanta. Há coisas maiores, há mais do Senhor, mas só verá esse céu aberto quem estiver com o coração curado. Só verá o céu aberto quem estiver com esse coração curado. Eu não sei para quem você tem que liberar perdão agora, e eu sei, parece clichê, mas um coração que ainda não perdoou vai te trazer tantos problemas. Você nunca mais vai conseguir confiar em ninguém. Sua alma sempre vai ser ferida. Você sempre vai achar que alguém vai fazer aquilo com você de novo. Mas quando alguém te fere, não diz sobre você, diz mais sobre a pessoa. As pessoas dão aquilo que elas têm. Ah, mas falaram de mim, eu não consigo mais servir. Talvez hoje Deus precisa alinhar a sua mente e tratar esse perfeccionismo aí, que você não consegue fluir.
Porque tudo tem que ser perfeito, mas só existe um perfeito. E o nome dele é Jesus. E ele te chamou e quer te usar. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Mas hoje Deus está dizendo, eu te vi. Mas mesmo assim, eu quero te usar. Porque eu te vi. Eu te escolhi. Porque eu vi o que ninguém viu. Eu decido te chamar. Porque eu vi o que ninguém viu debaixo da figueira. Eu te chamo para mais perto e quero te usar como discípulo para ganhar uma multidão para Jesus. Conserte seu caminho com o Senhor hoje. Senhor, nós te agradecemos. Faça uma oração agora, você e Deus. Não precisa nem orar alto, ora no seu pensamento agora, mas entregue esse pecado escondido. Porque quando você acha que é escondido, pode ser escondido de homens, de pastor, mas não é escondido do Senhor. Porque quando você está lá pecando, Ele está lá do seu lado te vendo. Peça perdão agora. Peça perdão agora. Se perdoe agora. Libere perdão para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família, para um amigo que te feriu. Se perdoe agora. Não é para dar muito glória mesmo, irmão. É para pensar. É para analisar os segredos que estão escondidos aí dentro do seu coração e que está te atrapalhando de fluir, que está te atrapalhando de sentir mais da presença do Senhor. Porque talvez você está igual Natanael. Ah, se não falar desse jeito comigo, não é de Deus. Então eu não quero. Talvez você está igual Natanael aí. Quer questionar tudo que Deus está fazendo. Quer falar, quer questionar se é para ser assim mesmo ou não. Virou religioso dentro da casa do Senhor. Entrega essa religiosidade agora. Entrega agora. Entrega agora. Porque Natanael era tão israelita que ele era teólogo demais. Teólogo demais, começou a medir tudo. Medir a geografia, medir a espiritualidade. Entrega agora. Entrega agora. Deus viu e quer nos levar a um outro nível. Mas primeiro, precisa entregar o que ninguém viu, porque Deus viu. Nas horas escuras da tua vida, Jesus estava lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Jesus, o nome dele é Jesus. Jesus, seja verdadeiro com ele. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos viu em momentos que ninguém nunca viu, em dias ruins, em dias que a gente questionou se era para ser mesmo, se era para fazer mesmo, se era para continuar mesmo. O Senhor viu aquele pensamento, Deus, que a gente quis desistir porque não estava aguentando mais. O Senhor viu aquele momento. O Senhor viu aqueles momentos que a gente pecou e não queria pecar. O Senhor viu aqueles dias que ninguém viu, que a gente se sentiu sozinho. O Senhor viu, Deus, aquele dia que a gente tentou ler a Bíblia, mas nem conseguiu ler, nem conseguiu orar. Porque a nossa mente está tão acelerada com esse mundo. Está tão acelerado que não consegue nem parar mais para falar contigo. A gente quer viver de glória em glória, mas não consegue mergulhar na glória. A gente quer viver uma vida de abundância com o Senhor, de avivamento, mas não consegue ouvir mais a verdade, porque dói demais.
Ouvi que dentro da igreja nós somos imperfeitos e precisamos confessar pecados, porque nós queremos parecer perfeito para as pessoas e esquecemos que para o Senhor não tem como. Para o Senhor não tem como. O Senhor viu o sentimento de inveja. O Senhor viu o sentimento, Senhor meu Deus, falando que não devia. Viu o sentimento de raiva como Caim. Viu o sentimento de tristeza como Agar. Mas viu, Senhor, também aquele sentimento de posicionamento como viu em Moisés. Trata nossa alma, o nosso coração, tira o orgulho de nós. Tira a soberba de nós. Nós precisamos um dos outros, Deus. Nós precisamos um dos outros. Nos ensina a amar como o Senhor amou. Porque na cruz o Senhor se entregou por nós. Por completo, por completo. Por completo, no meu lugar, Jesus, pecadora, errônea. O Senhor morreu e hoje eu posso sentar à mesa e cear contigo. Conserta os nossos pensamentos, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Assim eu oro. Amém. Amém. Dá um amém aí. Glória a Deus. Deus está na casa.